E a gente já volta falando de um assunto que, claro, preocupa muita gente: a perda total ou parcial da renda. Já atingiu cerca de 40% dos brasileiros. Ou seja, uma situação que já era ruim e ficou ainda pior por conta da pandemia. A repórter Nádia Saldanha conversou com um especialista sobre os impactos dessa crise econômica no pós-pandemia. Daniel trabalhava em uma agência de publicidade há quase 2 anos. Ele foi desligado em março deste ano. Com menos clientes, o faturamento caiu e a empresa precisou demitir alguns profissionais para não fechar as portas. E de lá para cá eu estou trabalhando por conta própria, né? Já mandei algumas propostas de emprego, mas não tive ainda um retorno. E por enquanto eu estou assim como freelancer. Daniel é o único provedor da família. O pai e a mãe passaram a morar com ele durante esse período. Ambos fazem parte do grupo de risco e precisam de cuidado redobrado. E como é que essa notícia chegou para sua família no momento em que mais pessoas entraram na sua casa? Não foi tão doloroso porque a própria empresa teve a preocupação de dar todo o suporte. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a perda do poder de compra já atingiu 4 em cada 10 brasileiros. 23% perderam totalmente a renda e 17% tiveram redução no ganho mensal. As pessoas terem que abrir mão da sua atividade produtiva, logicamente ela leva a uma paralisação das atividades e a redução do salário. Com isso, você fica, por um lado, as empresas que estão fechadas, por exemplo, shoppings, lojas, etc., sem poder atender a demanda dos consumidores, e as pessoas, os consumidores, sem ter uma parte da sua renda para poder adquirir os bens que normalmente eles tinham por costume adquirir. Logicamente que o governo está tentando, de alguma maneira, fazer uma reposição dessa renda por seus programas, mas mesmo assim provocaria essa redução de capacidade de compra no público em geral. A perda do emprego ou diminuição na renda familiar reflete diretamente no orçamento doméstico e, consequentemente, no pagamento das contas, que, dependendo do tipo de perdas, foi parcial ou total, ou na forma de consumo desse trabalhador no passado, pode virar uma bola de neve, com 1, 2, 3 ou mais faturas em atraso. O endividamento atinge mais da metade da população. Entre aqueles que têm dívidas, 40% afirmaram que já estão com os pagamentos em atraso. E desse total, 57% passaram a atrasar suas parcelas nos últimos 40 dias, ou seja, durante o período de isolamento social. Para tentar diminuir os danos econômicos causados pela pandemia, algumas pessoas estão mudando os hábitos. A pesquisa também revela que o impacto na renda e o medo do desemprego levaram 3 em cada 4 brasileiros a reduzirem o seu consumo e, consequentemente, os seus gastos. Queira ou não queira, essa situação do isolamento, embora muita gente ainda esteja resistindo a essa condição de isolamento social, mas a população civil, de uma hora para outra, numa situação de uma modificação na sua rotina de vida. Mesmo que hajam empresas, lojas e outros setores abrindo e ainda disponibilizando seus serviços, as pessoas mudaram o seu comportamento. E quando questionados sobre como pretendem se comportar no futuro, a maioria planeja manter o nível de consumo adotado durante a pandemia. O especialista ainda reforça que, após esse período, modificações de comportamento acontecerão, tanto para o consumidor como para os empresários e prestadores de serviço. Saiu uma pesquisa
por sinal vi ontem essa pesquisa, que os produtores de cinema, por exemplo, viram que lançar um filme hoje sem apresentar nas salas de cinema dá muito mais lucro do que quando antes eles lançavam nas salas de cinema. Então, veja bem, será que no pós-pandemia eles vão continuar pensando nas salas de exibição? Então, esse pós-pandemia, eu acredito que ele vai trazer assim uma modificação da relação entre o consumidor e o produtor.